Eu vou provar para você um teorema chamado Teorema de Euler. Claro, né? O Euler tinha que aparecer em algum lugar da termodinâmica. E aparece em tudo que é lugar. Lembre que nós estamos trabalhando com as funções de estado, energia e entropia, e essas funções de estado são funções extensivas. Vamos explicitar o que eu chamo de uma função extensiva. Então eu vou dizer assim, ó, f é extensiva, f pode ser qualquer uma das funções que eu estou trabalhando, se acontecer o seguinte: f é uma função de várias variáveis, f de lambda x1, lambda x2, vou escrever só duas por preguiça, tá? Entenda que ela pode ter quantas você quiser aqui, for igual a lambda f de x1, x2. Isto que é ser extensivo. Na verdade, essa nomenclatura, a nomenclatura extensiva é a nomenclatura de físico, né? Os matemáticos chamam isso aqui de uma função homogênea de primeiro grau. Pense no nosso caso físico aqui. Pense nisso aqui como se chama entropia. Entropia, isso aqui depende de U e de V. Se eu multiplicar U e V pelo mesmo fator, a entropia fica multiplicada por esse fator. Se eu aumentar o sistema por um fator, a entropia fica aumentada pelo mesmo fator. Mesma coisa para a energia, né? Então, eu vou provar um teorema que é válido para qualquer função desse tipo. Eu vou fazer assim, eu vou definir variáveis U1 e U2. Então, aqui eu tenho f de U1 e U2, que dependem de x1 e x2, tá certo? Mas eu vou olhar para essa função aí como função de lambda, e eu vou fazer a derivada disso aqui com relação a lambda. Como é que eu faço a derivada de uma função de várias variáveis? Uso a regra da cadeia. Então isso aqui é df du1 du1 d lambda, e du1 d lambda é quanto? x1. Mas, tá certo? Isso é verdade para qualquer valor de lambda. Agora faça lambda igual a 1. Isso aqui, por outro lado, olha só, olha para cá. df d lambda é exatamente... Então, quando você faz lambda igual a 1, df d1 é o próprio df dx1, né? Então eu provei que f de x1, x2 tem que ser df dx1 vezes x1 mais df dx2 vezes x2. Isso aqui é chamado Teorema de Euler. E que interesse isso tem para nós? U é uma função, energia interna, de S, V e N. Então, como essa aqui é uma função homogênea de primeiro grau, eu posso dizer que essa função, U, ela é du ds a V e N constantes vezes S, mais du dV com S e N constantes vezes V, mais du dN a SV constante vezes N. Mas quem é du ds a V e N constantes? É a temperatura. A temperatura foi definida como 1 sobre T ao inverso daquela ali, disso aqui, dessa derivada. Então isso aqui é... Quem é du dV com S e N constantes? Vamos dizer assim, é a versão não diferencial da identidade termodinâmica. E a identidade termodinâmica é U igual a TdS menos PdV mais μdN. Olha que resultado forte. Então, U pode ser expresso desta forma aqui, é o produto TS, PV, μN, composto dessa maneira. Ainda tem um outro resultado fortíssimo que vem daqui, porque junta isso com a identidade termodinâmica diferencial. Tome a derivada dessa soma de fatores aqui. Isso aqui vai ser TdS mais SdT, concorda? Estou tomando a diferencial de um produto.
menos PDV menos VDP mais μdN mais N dμ. Acontece que a identidade termodinâmica continua verdadeira. Isto é, TdS menos PDV mais μdN tem que dar dU. Então o que sobrou tem que ser zero. Então eu acabei de provar que SdT menos VdP mais N dμ tem que dar zero. Essa é a equação de Gibbs do Reim. É curioso que o que acontece aqui é que a identidade termodinâmica na representação da energia, ela se relaciona com diferenciais de quantidades extensivas, não é isso? S, V e N. Agora, a equação de Gibbs do Reim dá uma relação entre as diferenciais das quantidades intensivas. dt, dp, dμ. Nós vamos explorar a equação de Gibbs do Reim, em especial quando formos discutir as transições de fase. Falamos da representação da entropia, né, que foi a nossa representação mãe, digamos assim, foi por ela que a gente começou. Você vai ver lá no capítulo 6, lá no final desse semestre, que aquilo que eu fiz, na verdade, é uma introdução à mecânica estatística e tem um nome, aquilo chama-se o ensemble microcanônico. Tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora. Depois mostrei para você a representação da energia, e aí apareceu a identidade termodinâmica, dU, né, em função de TdS, etc, etc. E avisei a vocês que nós íamos discutir outras representações possíveis da termodinâmica. Essas representações envolvem o que nós chamamos de os potenciais termodinâmicos, sinônimo disso, energias livres. Nós já vimos uma, a entalpia, que apareceu lá no começo, é um dos potenciais termodinâmicos. A energia livre de Gibbs é outra. A energia livre de Helmholtz é outra. Tem um conjunto de potenciais termodinâmicos, ou energias livres, que funcionam para a termodinâmica de forma muito similar à energia usual e à entropia, no sentido de que eu posso escrever a equação fundamental de um sistema termodinâmico usando essas funções. Então vão aparecer mais funções de estado. Quanto mais funções de estado aparecer, melhor, porque a gente tem mais instrumentos para lidar com sistemas termodinâmicos mais variados. Em particular, a energia livre de Gibbs, ou o potencial de Gibbs, vai ser extremamente útil quando a gente for discutir as transições de fase. E eu vou mostrar para vocês que a energia livre de Gibbs é extensiva, é uma função homogênea do primeiro grau do número de partículas. E a parcela que vai aparecer aqui é essa daqui, ó. Eu vou mostrar que a energia livre de Gibbs é isso aqui. Ela está diretamente ligada ao potencial químico. E eu já falei, o potencial químico é que vai me dizer de onde para onde as partículas vão difundir, em termos de mudança de fase, se elas vão da fase líquida para gasosa ou da gasosa para líquida. Por isso o potencial de Gibbs, que é, na verdade, o potencial químico multiplicado pelo número de partículas, vai ter um papel fundamental nessa história. Tá? E ele é uma das representações possíveis para a termodinâmica. Vamos supor que alguém chegue para você e diga assim, ó, eu construí um sistema termodinâmico e descobri que a entropia dele, a equação fundamental desse sistema, é a seguinte, é uma constante multiplicada por UVN elevado a 1/3. Primeira pergunta. Esta forma funcional da entropia é possível para um sistema termodinâmico? Ela tem que ser aditiva e extensiva. Essas são as propriedades fundamentais da entropia. Tá? Então, se você multiplicar cada uma dessas variáveis por lambda, o resultado tem que ser lambda vezes isso. E isso é verdade, porque se você multiplicar por lambda cada um deles, vai aparecer um lambda ao cubo. A raiz cúbica de lambda ao cubo é lambda, então S de lambda U, lambda V, lambda N, que é a propriedade da extensividade, né? Ou de ser homogêneo de primeiro grau, que é fundamental para que uma forma funcional possa representar uma entropia. Então, próxima pergunta. Determine as equações de estado desse sistema termodinâmico. Veja que, outra vez, é um sistema que eu não sei nada sobre ele. Então, vamos lá. Equação de estado térmica.
equação de estado térmica é 1 sobre T igual a ds du 1/3 de A U a menos 2/3. Em geral, quando a gente escreve a equação de estado térmico, o que a gente está querendo é fazer escrever uma equação que diga qual é a energia em função da temperatura. Tá, como é que a gente obtém então a energia como função da temperatura aqui? Então vai ficar U elevado a 2/3, eleva ao cubo, extrai a raiz quadrada, tem uma ambiguidade aqui no sinal, não é? Então nós vamos ficar com Vn elevado a meio. A equação de estado mecânica, como é que eu obtenho? É a mesma coisa, né? Na verdade é igualzinho, porque a dependência com U, com V e com N é igual. Então, eu vou escrever aqui, só vou trocar quem é aqui. Então, 1/3 de A. Agora a derivada aqui com relação a V, então o U e o N ficaram lá dentro. E o V ficou aqui do lado de fora. Não vou nem me dar o trabalho de escrever a próxima, tá bom?